E aí, pessoal? Nesse vídeo a gente vai ver uma aplicação de equações lineares de segunda ordem para vibrações amortecidas e a gente vai resolver algumas equações homogêneas e uma não homogênea também. Tá, então vamos começar aqui colocando as hipóteses sobre o nosso problema. O problema é o seguinte: a gente tem uma mola presa a uma superfície sólida e na outra extremidade dessa mola a gente vai colocar um bloco de massa m. Depois disso, a gente vai soltar esse bloco de alguma posição inicial com alguma velocidade e o que a gente quer fazer é descrever o movimento desse bloco ao longo do tempo. Então, para modelar esse problema aqui, vamos colocar algumas hipóteses sobre o que está acontecendo. Primeira coisa, vamos fixar um eixo. A gente vai chamar de y de t a posição vertical desse bloco com relação à posição de equilíbrio. No próximo slide a gente deixa isso aí mais claro. Aqui eu estou supondo que a direção positiva é para baixo. Então, por exemplo, se o bloco estiver na posição 1, isso significa que ele está uma unidade abaixo da posição de equilíbrio. E agora a gente vai supor que as seguintes forças estão agindo sobre esse bloco. Primeira delas, a força peso. Segunda, a força elástica, que é a força que vem da mola. Essa força é uma força restauradora e proporcional à deformação da mola. Isso significa que, se o bloco estiver abaixo da posição de equilíbrio, essa mola está exercendo uma força sobre o bloco, fazendo com que esse bloco volte para a posição de equilíbrio. E, se o bloco estiver acima da posição de equilíbrio, a mola vai estar contraída e, portanto, ela vai fazer uma força para que o bloco volte à posição de equilíbrio. Próxima, a gente vai supor que tem uma força de amortecimento agindo sobre o movimento. Essa força ela é contrária ao movimento e proporcional à velocidade do bloco. Isso significa que, quanto mais alta a velocidade desse bloco, mais alta vai ser essa força de amortecimento, essa força de resistência sobre o bloco. E essa força é contrária ao movimento. Então, se o bloco está descendo, essa força está agindo para cima. E se o bloco está subindo, essa força está agindo para baixo. E além disso, vamos deixar aqui a possibilidade de ter alguma força externa agindo sobre o bloco. Então tá, agora com essas hipóteses vamos montar a equação que modela o movimento desse bloco. Para isso, eu tenho aqui então a minha mola, que está presa numa superfície sólida. Então essa mola, vamos supor que ela tem comprimento L. Agora, naquela extremidade livre, eu vou anexar um bloco de massa m. Quando eu colocar esse bloco vai deformar um pouco a mola, e daí, a partir da posição de equilíbrio desse sistema massa-mola, eu vou agora colocar esse eixo coordenado. Então, eu vou marcar 0 como sendo a altura em que esse bloco está na posição de equilíbrio. Notem que, se não tiver nenhuma força externa, as únicas forças agindo sobre esse bloco são a força peso e a força elástica. A força elástica, como a gente viu, ela é proporcional à deformação da mola e, portanto, se nessa posição de equilíbrio a mola agora tem comprimento L maiúsculo mais L minúsculo, isso significa que a força elástica vai ser, então, dada por essa expressão aqui. Ali entre parênteses eu tenho exatamente a deformação da mola depois que eu coloquei aquele bloco de massa M. Portanto, a força elástica é dada por menos KL. Esse K é uma constante que vem da mola. Como a gente está na posição de equilíbrio, isso significa que a força resultante sobre esse bloco tem que ser zero. Como as únicas forças agindo aqui são a força peso e a força elástica, a gente tem essa relação aí entre as constantes m, g, k e l. Agora vamos apagar alguns desses cálculos para formular o problema dinâmico. Agora, suponha que esse bloco, então, está em alguma outra posição, que esse bloco está em movimento, ou seja, esse bloco, então, está em alguma posição yt, e, nessa situação, as forças que estão agindo sobre o bloco, pelas hipóteses que a gente colocou antes, são a força peso, que é dada por essa expressão, a força elástica. Nesse caso, quando o bloco está nessa posição yt, o comprimento da mola vai ser dado por L maiúsculo mais L minúsculo mais yt, e, portanto, a deformação da mola é dada por essa expressão. Fazendo essa simplificação aqui, eu fico com essa expressão aqui para a força elástica. Além disso, como o bloco está em movimento, tem uma força de amortecimento agindo. Essa força, pelo que a gente viu, ela é proporcional à velocidade e contrária ao movimento. Isso quer dizer que existe algum gama maior que zero, tal que essa força de amortecimento é menos gama vezes a velocidade do bloco. E por último, a gente pode ter também alguma outra força externa. Portanto, a força total agindo no bloco nessa posição yt é dada por essa expressão aqui. E assim,
das expressões que a gente tem ali em cima. Eu tenho que a força total é dada por essa expressão aqui. E pelo que a gente viu no slide anterior, a soma desses dois primeiros termos tem que ser zero. Portanto, a força total é dada por essa função aqui. Vamos apagar essa dedução e deixar só a figura da mola na posição YT. Uma vez que a gente tem a força total, a gente pode agora usar a segunda lei de Newton para determinar uma equação para o movimento. Como YT é a posição do bloco em cada instante t, então y' vai ser a velocidade e y, duas linhas, tem que ser a aceleração do bloco. Portanto, se esse bloco tem massa m, pela segunda lei de Newton, a gente tem que essa relação aqui tem que ser verdade. Ou seja, que a função posição precisa satisfazer essa equação. Posso colocar todos esses termos que têm y para o lado esquerdo e, portanto, a função posição do bloco em cada instante t precisa satisfazer essa equação diferencial. Essa equação diferencial é uma equação linear segunda ordem, coeficientes constantes, e, se tiver alguma força externa, essa equação é não homogênea. Para determinar completamente o movimento desse bloco, a gente precisa acrescentar também condições iniciais. Então, o problema de valor inicial associado é dado por esse conjunto de condições aqui. A gente já conhece várias técnicas para resolver equações desse tipo, então vamos fazer uma análise das possíveis soluções que podem aparecer nesse problema aqui. Então vamos começar aqui olhando para o sistema massa-mola livre amortecido. A palavra livre significa que não tem nenhuma força externa agindo sobre o bloco. Então, a equação para o movimento do bloco é dada por essa equação linear, homogênea, segunda ordem, coeficientes constantes. Aqui, todas as constantes que aparecem na equação não podem ser negativas. Em particular, a massa tem que ser positiva, porque tem que ter uma massa, e K tem que ser positivo, porque tem que ter uma mola. Aqui a gente vai deixar uma pequena liberdade no amortecimento, que é a possibilidade dele ser igual a zero, que é a mesma coisa que retirar aquela hipótese sobre o amortecimento do bloco. Então, a gente sabe como resolver essa equação. Para encontrar a solução geral, a gente monta primeiro a equação característica e, por exemplo, usando Bhaskara, a gente sabe que os valores de lambda que satisfazem essa equação precisam ser dados por essa expressão aqui. E, como a gente já viu nas aulas anteriores, três coisas podem acontecer nesse caso. Primeiro, se toda aquela expressão que estiver dentro da raiz for maior que zero, que aqui a gente vai chamar de caso superamortecido, então isso significa que a gente vai ter dois valores de lambda reais distintos que satisfazem a equação característica. Só uma observação, a gente chama esse caso de superamortecido porque, olhando para essa desigualdade aqui, a gente vê que o termo que vem do amortecimento do bloco, ele domina um outro termo aqui que depende da mola. Lembrando que a força elástica é a responsável pelo movimento, é ela que induz o bloco a se movimentar, enquanto que a força de amortecimento ela age para parar o movimento. Então, de novo, a gente chama de superamortecido porque, de alguma forma, essa constante que vem da força de amortecimento domina aquela outra constante que vem da força elástica. Uma observação importante aqui, esses dois valores de lambda, raízes da equação característica, eles são negativos. Por quê? Vamos escrever primeiro aqui o lambda 1. Notem que, como gama é maior ou igual que zero, então eu tenho menos gama menos essa raiz, dividido por 2m. Todo numerador aqui é estritamente negativo. E como o denominador é positivo, então esse lambda 1 é negativo. Agora, para o lambda 2, vou escrever aqui do lado, notem que o resultado daquela raiz tem que ser menor do que a raiz de gama quadrado, porque ali naquela raiz eu estou subtraindo uma coisa positiva. Como a raiz é uma função crescente, toda essa raiz do lado esquerdo tem que ser menor do que raiz de gama quadrado. E como gama é maior ou igual que zero, então raiz de gama quadrado tem que ser igual a gama. Portanto, se eu passar esse gama aqui lá para o outro lado, eu fico com menos gama mais raiz menor que zero. Ou seja, o numerador daquele lambda 2 é menor que zero, e como o denominador é positivo, eu concluo que lambda 2 é negativo. Vamos escrever essa conclusão aqui no cantinho. E agora, como a equação característica tem duas raízes reais distintas, a gente sabe que a solução geral para a equação nesse caso é dado por essa expressão aqui. É uma combinação linear daquelas duas exponenciais. Cada exponencial vindo de uma das raízes da equação característica. Então tá, vamos apagar essas contas para continuar com os outros casos. Próxima situação,
Se tudo que tiver ali dentro daquela raiz for igual a zero, ou seja, se γ² for igual a 4km, a gente está no caso que a gente vai chamar de criticamente amortecido, e nesse caso, a equação característica tem só uma raiz real. Nesse caso, como o γ² é igual a 4km e k e m são positivos, significa que γ² tem que ser positivo. Então, γ tem que ser positivo e, portanto, esse lambda zero tem que ser negativo. Além disso, como a equação característica só tem uma raiz real, a gente sabe que a solução geral é dada por essa expressão aqui. Então tá, último caso, se o que está ali dentro da raiz for menor que zero, ou seja, se γ² for menor do que 4km, a gente vai chamar de subamortecido. Bom, se tudo que está dentro daquela raiz é negativo, então as soluções da equação característica são complexas, conjugadas. Além disso, esse valor alfa, que é a parte real dessas raízes complexas, ele é dado por menos γ sobre 2m, que, pelas hipóteses que a gente tem, é menor ou igual que zero. E, finalmente, a solução geral nesse caso 3 é uma combinação de exponenciais e funções trigonométricas, que é dada por essa expressão aqui. O termo que aparece nas exponenciais ele vem da parte real desses valores λ1 e λ2, e aqueles termos envolvendo funções trigonométricas todos só dependem da parte complexa desses valores λ1 e λ2. Então pronto, todos os cenários estão aí, agora a gente vai ver alguns exemplos envolvendo cada um deles. Nesse primeiro exemplo eu quero resolver esse problema de valor inicial. Esse sistema representa um sistema massa-mola superamortecido, porque nesse caso eu posso identificar esse problema com um sistema massa-mola que tem um bloco de massa 1, uma constante de amortecimento 5 e uma constante elástica 4. E, portanto, γ², que é 25, é maior do que 4mk, que é 16. Portanto, a gente está no cenário superamortecido. Então, para encontrar a solução desse problema de valor inicial, primeiro eu vou encontrar a solução geral da equação. Para encontrar a solução geral, a gente escreve a equação característica e, por exemplo, aplicando Bhaskara, a gente encontra esses dois valores aqui que satisfazem a equação característica. Como são valores reais distintos, a gente está naquele caso 1 lá de equações lineares, coeficientes constantes, e, portanto, a solução geral é dada por essa combinação de exponenciais. Então, para qualquer valor de a e b, essa função y de t satisfaz a equação diferencial. O que a gente quer fazer agora é encontrar valores de a e b, tais que essa função também satisfaça as condições iniciais. Para as condições iniciais, eu vou escrever essa função y e a derivada dela. Eu preciso derivar essa função y porque a segunda condição inicial depende da derivada da função y. Então, trocando t por zero nessas expressões e usando as condições iniciais, eu obtenho essas relações aqui para a e b. Ou seja, a e b são soluções desse sistema algébrico aqui e, portanto, você pode usar aqui o método que você preferir para resolver esse sistema. E daí, as constantes a e b precisam ter esses valores aqui. A tem que ser igual a 4/3 e B tem que ser igual a menos 1/3. Portanto, a solução daquele problema de valor inicial é dada por essa função aqui. Vamos apagar essas contas e deixar só a solução do problema de valor inicial. Eu vou traçar aqui na direita o gráfico dessa função y de t. Então, esse gráfico dá uma ideia do que está acontecendo com o bloco de massa m naquele sistema massa-mola. Inicialmente, o bloco está aqui na posição 1 e, como eu estou soltando ele com velocidade zero, então a reta tangente aqui do gráfico tem que ser horizontal, então eu estou soltando esse bloco do repouso dessa posição 1. E assim que eu solto esse bloco, a função y começa a decrescer. O que isso significa no sistema massa-mola? A gente tem lá a nossa superfície sólida, a mola, o bloco. E lembrando, a gente convencionou que para baixo a gente teria um deslocamento positivo. Ou seja, a gente está soltando então o bloco dessa posição 1 e à medida que o tempo passa, como a função y está decrescendo, isso significa que o bloco está subindo. Ele está subindo e está se aproximando cada vez mais desse valor zero, que é a posição de equilíbrio. Então, o bloco está subindo e se aproximando dessa posição aqui. Agora, notem que o que o gráfico está sugerindo é que o bloco nunca passa pela posição de equilíbrio e nem sequer atinge a posição de equilíbrio, que é a posição y igual a zero. Para ver isso, a gente pode resolver essa equação aqui para t, ou seja, a gente pode procurar pelos instantes t onde a função y é zero,
E para isso, eu vou usar aquela função que eu encontrei para a solução do problema de valor inicial. Então, y só vai ser 0 se isso daqui for verdade. Posso simplificar aqui esses 3, dividir tudo por 4, eu obtenho essa relação. E agora, multiplicando tudo por e na 4t, eu obtenho essa relação. Para isolar t nessa equação, basta eu aplicar logaritmo dos dois lados e eu obtenho que 3t tem que ser igual ao logaritmo de 1/4. Ou seja, t tem que ser 1/3 de logaritmo de 1/4. Mas notem que, como 1/4 é menor do que 1, logaritmo de 1/4 é menor do que 0. O que isso aqui está dizendo é que a única chance de yt ser igual a 0 é se t for aquele valor ali que é negativo. Mas esse instante de tempo está antes da gente começar o nosso movimento, né? Porque a gente soltou o bloco do instante 0. Ou seja, isso aqui significa que essa função yt nunca atinge o valor 0 para nenhum instante de tempo positivo. Aqui, de novo, né, a gente está considerando que o movimento inicia no instante t igual a 0. Então, antes do instante t igual a 0, não tinha nada. E, portanto, esse bloco nunca atinge a posição de equilíbrio. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo 2, eu tenho exatamente a mesma equação do exemplo anterior, então eu ainda estou com o sistema massa-mola superamortecido. Eu estou soltando o bloco da mesma posição que do exemplo 1, porém agora eu estou soltando o bloco com uma velocidade inicial de menos 5. Então, como a equação é a mesma, a solução geral aqui no exemplo 2 é a mesma, e agora, usando essas novas condições iniciais, eu encontro essa solução aqui para o problema de valor inicial. Nesse caso, o gráfico dessa função y é dado por essa figura aqui, e nesse caso a gente pode ver pela figura que o bloco passa pela posição de equilíbrio, ou seja, tem um instante ali em que a função y é igual a 0. Para determinar qual é o instante em que isso acontece, a gente pode usar um procedimento parecido com o que a gente viu no exemplo 1. Então, eu vou resolver a equação y de t igual a 0, que é a mesma coisa que encontrar um valor de t que satisfaça essa relação. Aqui, de novo, eu posso fazer algumas simplificações, e, portanto, e na menos t tem que ser igual a 4e na menos 4t. Aqui eu posso também multiplicar tudo por e na 4 vezes t, e, portanto, eu obtenho essa equação. Aplicando o logaritmo dos dois lados, eu vou conseguir isolar aquele 3t. E agora notem que, como 4 é maior do que 1, esse logaritmo de 4 é maior do que 0. Isso significa que o valor de t que satisfaz essa equação é um valor de t positivo, e eu posso determinar ele dividindo tudo por 3. Nesse instante, o logaritmo 4 dividido por 3 é um instante em que o bloco passa pela posição de equilíbrio. Notem que outra coisa que essa resolução aqui está nos dizendo é que só existe um instante em que o bloco passa pela posição de equilíbrio. O único momento em que o bloco passa pela posição 0 é nesse instante aqui. Ou seja, o bloco sai da posição 1, começa a subir, ultrapassa a posição de equilíbrio, atinge aqui um valor máximo e a partir daqui ele começa a descer para a posição de equilíbrio. Porém, ele nunca mais atinge a posição de equilíbrio. Vamos para um próximo exemplo. Nesse exemplo, eu estou com um novo sistema massa-mola. Aqui, por exemplo, estou com um bloco de massa 1, constante de amortecimento 2 e uma constante elástica 1. Nesse caso, ele é criticamente amortecido porque, se você fizer gama quadrado, isso é a mesma coisa que fazer 4 vezes m vezes k. Então, para resolver esse problema de valor inicial, vamos primeiro encontrar a solução geral da equação. Para encontrar a solução geral, a gente olha para a equação característica, pode usar Bhaskara aqui, e determinar que o único valor de lambda que satisfaz essa equação é lambda igual a menos 1. Então, nesse caso, a gente só tem uma raiz real distinta para a equação característica e, assim, a solução geral é dada por essa combinação aqui. Para encontrar qual função dentro dessa família também satisfaz as condições iniciais, eu vou, então, derivar essa função y, e agora, trocando t por 0 nessas expressões, eu obtenho essa relação aqui para as constantes a e b. Notem que da primeira equação eu já consigo concluir que a constante a tem que ser 1, e daí da segunda equação eu concluo que b tem que ser 1/2. Substituindo esses valores naquela solução geral, eu obtenho que a solução do meu problema de valor inicial é dada por essa função aqui. Vamos apagar essa resolução e deixar só a expressão para a solução do problema de valor inicial. Vou fazer o gráfico dessa solução aqui na direita. Então, essa curva aqui representa, então, a solução desse problema de valor inicial. O que esse gráfico está sugerindo para esse caso
é que o bloco nunca passa pela posição de equilíbrio. E isso, de fato, é o que acontece. Ou seja, não existe nenhum valor de t positivo tal que a posição do bloco nesse instante t seja zero, ou seja a posição de equilíbrio. Para ver isso, a gente pode usar o mesmo procedimento que a gente viu nos exemplos anteriores, então fica aí de exercício. Esse caso é ainda mais fácil que o exemplo 1. Então tá, próximo exemplo. Nesse exemplo 4, eu mantive a equação, mantive a primeira condição inicial e só estou trocando a segunda condição, que é a condição sobre a velocidade inicial do bloco. Como eu estou com a mesma equação, a solução geral aqui vai ser a mesma. E agora, encontrando os valores de A e B que satisfazem essas novas condições iniciais, eu obtenho que a solução do meu problema de valor inicial aqui é dado por essa função. O gráfico dessa função é dado por essa curva aqui, que nesse caso está sugerindo que o bloco passa pela posição de equilíbrio pelo menos uma vez. De fato, isso é o que acontece se você resolver a equação y de t igual a zero para a variável t, você vê que o instante em que isso ocorre é o instante t igual a 1. Além disso, essa mesma continha, como no exemplo 2, garante que só existe um instante de tempo em que isso acontece, ou seja, o bloco só passa pela posição de equilíbrio uma vez. Próximo exemplo. Aqui eu estou com um outro sistema massa-mola. Essa equação é equivalente a um sistema massa-mola, onde a massa tem valor 1, a constante de amortecimento 2 e a constante elástica 10. Por isso, γ² vai ser menor do que 4 km, então a gente está no caso que a gente está chamando de subamortecido. Para encontrar a solução desse problema de valor inicial, a gente primeiro olha para a solução geral, e para obter a solução geral, a gente olha para a equação característica, que nesse caso possui essas duas raízes complexas aqui, menos 1 mais 3i e menos 1 menos 3i. Como as raízes são complexas, a gente está naquele terceiro caso de equações lineares com coeficientes constantes, em que a solução é dada por essa combinação de exponenciais, senos e cossenos. Então, essa daqui é a solução geral da equação diferencial. Para encontrar a função que satisfaz também as condições iniciais, eu vou derivar essa função y. A derivada aqui fica um pouco mais chatinha, porque a função y é uma soma de produtos. E agora, trocando t por zero nessas expressões e usando as condições iniciais, eu obtenho que as constantes a e b precisam satisfazer essas relações. Na primeira equação, a gente já vê que b tem que ser igual a 1, e substituindo isso na segunda, a gente conclui que a tem que ser igual a 1 também. Portanto, a solução do meu problema de valor inicial aqui é dado por essa função. De novo, vamos apagar as contas e deixar só a expressão para a solução. O gráfico dessa função é um pouquinho mais rico, vou desenhar ele aqui na direita. E agora, notem que o gráfico está sugerindo é que o bloco passa pela posição de equilíbrio pelo menos nessas 5 vezes aqui. Ou seja, a gente está num cenário aqui bem mais rico do que o que a gente viu anteriormente. Nos 4 casos anteriores, que eram casos em que você tem um sistema massa-mola super amortecido e criticamente amortecido, o bloco passava pela posição de equilíbrio no máximo uma vez. Então ele podia ou não passar pela posição de equilíbrio, e se passasse, era somente uma vez. Aqui a gente já está num cenário completamente diferente. Aqui o que o gráfico está sugerindo é que o bloco passa pelo menos 5 vezes na posição de equilíbrio. Vamos fazer as continhas para verificar o que realmente está acontecendo nessa situação. Eu quero olhar, então, para os instantes em que o bloco está na posição 0, que é a posição de equilíbrio. Então, para isso, eu vou pegar toda aquela expressão para a solução, vou igualar a 0. E isso é a mesma coisa que resolver essa expressão aqui para t. Lembrando, né, que exponencial nunca é nula, e como tem a mesma exponencial aqui dos dois lados, eu posso cancelar. Ou seja, eu fico com seno de 3t igual a menos cosseno de 3t. Como seno e cosseno nunca se anulam ao mesmo tempo, eu posso dividir tudo isso daqui por cosseno de 3t, e, portanto, quando eu dividir por cosseno de 3t, eu fico com tangente de 3t igual a menos 1. Ou seja, os instantes de tempo em que o bloco está na posição 0 são os instantes em que a tangente de 3t é igual a menos 1. E tangente vai ser igual a menos 1 se aquele ângulo for menos 45 graus mais múltiplos de 180, ou seja, quando for menos π sobre 4, mais um múltiplo inteiro de π. Aqui eu estou considerando só os valores naturais para essa constante n, porque eu quero só instantes de tempo maiores do que 0.
Então por isso que eu estou olhando só para valores naturais de n. Mas do ponto de vista puramente matemático, isso aqui é verdade para todo n inteiro. Então o que isso daqui está dizendo? Que para cada valor de n natural, aquela expressão ali me retorna uma raiz dessa função y, ou seja, me retorna um instante em que essa função y é zero. Ou seja, a gente está com um cenário aqui ainda mais rico. A função y não passa pela posição de equilíbrio somente 5 vezes. Ela passa pela posição de equilíbrio infinitas vezes. E todos esses instantes a gente consegue determinar, eles são dados por essa expressão aqui. Menos π sobre 12 mais um múltiplo de π sobre 3. Então tá, resumindo o que a gente viu aqui, em todos esses casos do sistema massa-mola sem força externa amortecido, a gente tem que o bloco ele passa pela posição de equilíbrio no máximo uma vez, no caso superamortecido. Então ele pode ou não passar pela posição de equilíbrio. Se passar, é só uma vez. No caso criticamente amortecido, a mesma coisa, o bloco passa no máximo uma vez. E no caso subamortecido, o bloco passa infinitas vezes pela posição de equilíbrio. Para acabar, vamos fazer só mais um exemplo. Esse exemplo é um pouco diferente dos exemplos anteriores, porque eu estou com um sistema massa-mola forçado, ou seja, eu tenho aqui uma força externa agindo sobre o bloco. Essa força externa é dada por essa função cosseno de t, e esse sistema não tem força de amortecimento. Então essa equação é equivalente a um sistema massa-mola com força externa cosseno de t, bloco de massa 1, constante elástica 1 e constante de amortecimento 0. Em particular, a gente está num caso aqui subamortecido. Então, para resolver esse problema, primeiro eu vou encontrar a solução geral. Lembrem que, como essa equação é uma equação não homogênea, a solução geral é dada pela solução da parte homogênea mais uma solução particular. Então eu vou primeiro encontrar a solução da equação homogênea associada. Para resolver isso aqui, eu monto a equação característica, cujas raízes são os valores i e menos i. Como essas raízes são complexas, então a solução geral é dada por essa combinação aqui de senos e cossenos. Então essa é a função YH, que é a solução geral da equação homogênea associada. Agora, para encontrar a solução particular, eu vou olhar para aquele termo não homogêneo. Como o termo não homogêneo é um cosseno de t, o meu primeiro chute para o formato da solução particular é dado por essa combinação aqui de seno de t e cosseno de t. Agora, notem que, pelo que a gente viu aqui na esquerda, essas funções constante seno de t e constante cosseno de t, elas são soluções da equação linear homogênea associada. Ou seja, constante seno de t e constante cosseno de t satisfazem isso daqui. Portanto, não tem como constante seno de t e constante cosseno de t satisfazerem essa outra equação aqui. Portanto, esse chute aqui para a solução particular não funciona. Então, para consertar isso, a gente faz sempre a mesma coisa, que é modificar essa função yp multiplicando essas funções repetidas por t. Então, vou multiplicar tudo por t. Aí eu fico com essa nova função yp, e agora eu noto que nenhum desses termos coincidem com termos que aparecem na solução homogênea da equação associada. Portanto, esse é o formato correto para a solução particular. Agora, como a solução particular não pode ter constantes arbitrárias, eu vou determinar essas constantes c e d substituindo essa função yp na equação diferencial. Então, derivando essa função yp duas vezes, substituindo na equação, eu vou obter essa relação toda aqui para essas constantes c e d. E agora eu posso juntar os termos que têm seno, os termos que têm cosseno, e eu obtenho essa equação aqui. Para que isso aqui seja verdade, tudo isso aqui que está multiplicando o cosseno de t tem que ser igual a tudo isso aqui que está multiplicando o cosseno de t, e tudo isso aqui que está multiplicando o seno de t tem que ser igual a isso aqui que está multiplicando o seno de t, que é zero. Portanto, 2c tem que ser igual a 1 e menos 2d tem que ser igual a zero. Ou seja, c tem que ser igual a meio e d tem que ser igual a zero. Portanto, a solução particular que a gente vai usar para essa equação não homogênea é 1 meio t seno de t. Vamos apagar essas contas para montar a solução geral. Agora, vou juntar essas duas coisas ali naquela expressão para a solução geral que eu tenho, e, portanto, a solução geral é dada por essa soma aqui.
A seno t mais b cosseno t mais 1 meio t seno t. Essa é a expressão para a solução geral da equação diferencial. Agora, vamos apagar essas coisas para resolver o problema de valor inicial. Para usar as condições iniciais, eu vou derivar essa expressão que eu obtive aqui. Então, derivando essa yt. E agora, dessas duas expressões, eu vou trocar t por zero e usar as condições iniciais. Portanto, eu obtenho essas relações aqui para as constantes a e b. Isso significa, então, que a tem que ser 0 e b tem que ser 1. Portanto, a solução do meu problema de valor inicial é dada por essa função aqui. Cosseno t mais 1 meio t seno t. Vamos apagar essas continhas para poder ver o gráfico dessa função. Aqui na direita, então, vou colocar o gráfico dessa função y de t. E notem o seguinte, o bloco ele parte dessa posição y igual a 1 com velocidade 0. E daí o bloco começa a subir, passa pela posição de equilíbrio, sobe até um ponto máximo aqui, começa a descer, passa de novo pela posição de equilíbrio, ultrapassa aquela posição inicial 1, vai até essa posição aqui, quase próximo da posição 5, começa a subir, passa de novo pela posição de equilíbrio e assim vai. Então notem em particular que a amplitude desse movimento do bloco está ficando cada vez maior. Na verdade, a gente pode traçar aqui algumas linhas. Essas linhas são as funções 1 meio de t e menos 1 meio de t. E o que isso está dizendo é que o movimento do bloco ele é quase limitado por essas funções t sobre 2 e menos t sobre 2, que são funções que têm limite mais e menos infinito, respectivamente. Ou seja, a amplitude do movimento desse bloco de massa m está ficando cada vez maior. E isso se dá pelo fato de que o movimento natural desse sistema massa-mola já tem uma frequência de movimento aqui que é dado por essa função cosseno de t. Lembrando, essa função cosseno de t vem da parte homogênea do problema. E aqui eu estou também com uma força externa que tem essa mesma frequência da frequência natural do sistema. Ou seja, eu estou aqui complementando o meu movimento com uma força externa que está colaborando para esse movimento do bloco. E essa força externa é a que dá origem a esse termo aqui da solução, que contém o termo que tem amplitudes aumentando cada vez mais. Esse é um caso em que a gente diz que há uma ressonância no sistema, onde a gente está inserindo uma força que tem a mesma frequência natural do sistema. Isso não vai acontecer para qualquer força externa que você colocar, porém, nesse caso, como a frequência da força externa coincide com a frequência natural do sistema massa-mola, a gente tem esse caso mais exótico, em que as amplitudes de movimento estão ficando cada vez maiores. Então tá, acabou, por hoje é isso, até a próxima, tchau!